Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, certo? A nossa aula de hoje de História é do Egito Antigo, sobre esse assunto. Relações entre natureza e cultura. A sociedade do Egito Antigo desenvolveu-se no norte da África, às margens de um dos maiores rios do planeta, o Nilo. Durante as enchentes, o rio Nilo acumulava à sua margem humus. O que era humus? Era uma terra fértil, era fertilidade, certo? O solo ficava fértil para o cultivo da agricultura. É preciso pensar que trabalho e organização foram os ingredientes principais da civilização egípcia. O rio em si, ao mesmo tempo em que se fertilizava, inundava. Baixo e Alto Egito. Baixo Egito, situado ao norte, na região mais próxima ao mar Mediterrâneo, onde o rio Nilo forma uma grande delta de terras muito férteis. E o Alto Egito, situado ao sul do delta, a partir da cidade de Mênfis. O que nós podemos citar mais um pouquinho, sobre o que aconteceu devido à unificação das aldeias, que foram as cidades. Essas cidades foi justamente que fez com que acontecesse a unificação desses dois reinos, Os governadores do reino Alto do Egito conquistou o reino justamente Baixo Egito, ok? Dividir a história do Egito Antigo em diversos períodos, que é Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O que eu posso dizer sobre Antigo Império? O Antigo Império, eu posso falar que foi durante, que aconteceu, um período que aconteceu as grandes pirâmides, uma de suas características. No final desse período aconteceu a descentralização do poder. Aconteceu também o distúrbio social e uma instabilidade política. No Médio Império, podemos citar uma de suas características que se caracterizou por estabilidade política e prosperidade econômica. E, por último, Novo Império, que nós podemos caracterizar que aconteceu no Novo Império. Marcou esse período foi uma série de problemas. Entre eles, nós podemos citar revoltas, perdas territoriais, má colheitas e muita fome, Declínio do Egito. Depois do século 17 a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diferentes povos. Quais foram esses povos que nós podemos citar? Primeiro, o reino de Cush, depois os assírios, os persas, macedônios e, por último, os romanos, encerrando a civilização egípcia da maneira como era conhecida até então. Sociedade, uma visão dos grupos sociais egípcios. A sociedade egípcia era formada por diferentes estratos sociais. Primeiramente, a gente pode falar do faraó, O faraó era o rei supremo do Egito. E também considerado um Deus vivo, responsável por dar proteção e prosperidade ao seu povo. Ele tinha total autoridade, tanto religiosa quanto administrativa, judicial e militar. E poderia ter diversas mulheres, diversas esposas, Mas a chefona era quem? Vocês sabem, Cleópatra. Nobres, sacerdotes e escribas. No Egito Antigo havia uma poderosa elite. E essa elite era justamente composta pelos escribas, pelos sacerdotes e pelos nobres. Aí o que é que nós podemos caracterizar, dos nobres?
Eles assumiam os cargos hereditários de administradores das províncias e de comandantes militares das principais postos do exército. Eles também eram, né, chefes da administração e da justiça. Os sacerdotes. Qual era o papel dos sacerdotes, né? Era responsáveis pelas cerimônias religiosas, né? Também pela administração do patrimônio dos templos, desfrutando das riquezas provenientes das oferendas feitas pelo povo. E os escribas? Os escribas tinham a função, né, de diferentes graus de prestígio e poder. Também tinha que visitar as províncias e os campos para cobrar tributos e finalizar os serviços de construção de canais, diques, estradas, templos e pirâmides. Gente, muito obrigada, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser.